Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita. Aqui estamos para mais um dia de comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos abordando o capítulo 4, intitulado por Kardec, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje adentraremos ao penúltimo tema trabalhado por Allan Kardec, que já entramos naquela parte das instruções dos Espíritos, e hoje falaremos do item 24, que tem sobre o tema Limites da Encarnação, que é uma mensagem de autoria do Espírito São Luís, que foi escrita em Paris em 1859. Nestes dois próximos temas, Kardec vai trabalhar na verdade vai ser uma pergunta, vai ser a resposta a uma pergunta feita por Kardec. E essa que nós vamos trabalhar hoje, que Kardec coloca como tema Limites da Encarnação, Kardec faz a seguinte pergunta: quais são os limites da encarnação? Então, entendendo-se que a encarnação é o fato de o nosso espírito ter um contato, estar ligado a uma matéria, que é o que nos possibilita estarmos aqui hoje no orbe, Kardec, através dessa pergunta, ele quer obter a seguinte explicação: consegue-se delimitar até onde vai ou onde inicia a encarnação ou a desencarnação, digamos assim, este contato do espírito com o nosso corpo material? E a resposta dos espíritos ela é um tanto quanto profunda, e vamos tentar trabalhar um pouco na base do que São Luís nos traz. Lá na questão 93 do Livro dos Espíritos, em que Kardec trabalha o tema perispírito, os espíritos nos deixaram claro, nos disseram que existe um laço que liga o espírito ao corpo físico, que se chama perispírito, que tem uma natureza, segundo os espíritos, semimaterial, que é o que permite com que o espírito consiga ter contato direto com a matéria. Portanto, enquanto encarnados, somos, digamos, compostos por três partes básicas: o espírito, o perispírito e o nosso corpo físico. Por que estamos dizendo isso? Porque a resposta de São Luís ela é dividida, digamos assim, em duas perspectivas. A primeira, ele nos diz o seguinte: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. No capítulo anterior, Kardec ele trabalha os diferentes mundos habitáveis. E conforme ao nosso grau de evolução, vamos, digamos, transitando entre estes mundos. Portanto, o que dá a estes mundos o grau de ser mais adiantado ou menos adiantado é a própria materialidade, ou a desmaterialização dos componentes que são encontrados naquele mundo. Portanto, o nosso corpo físico, esse do qual conhecemos hoje, ele também sofre por um processo de desmaterialização. E é isso que São Luís nos explica, que nos mundos mais avançados, continua-se os espíritos que lá estão encarnados, possuindo um espírito, um perispírito e um corpo físico. Porém, esse corpo físico é mais desmaterializado, ele não é tão denso como na Terra. Então, ao passo em que vamos evoluindo e vamos nos transportando, digamos assim, de orbe, esse corpo físico ele vai se eterizando, até chegar em mundos ainda mais adiantados, ele praticamente se confundir com o perispírito, de tão etéreo. E o próprio perispírito em si, ele também se desmaterializa. E o grau máximo de desmaterialização desse perispírito é o que Kardec diz lá na escala espírita
no item na questão 113, que são os espíritos puros, que chegaram ao grau máximo de desmaterialização do perispírito, não tendo a necessidade mais de um outro corpo para um corpo físico, digamos assim, para continuar o seu grau, o seu processo de evolução, até então conhecidos por nós. Portanto, esses espíritos, eles têm, digamos assim, planetas dos quais são destinados a eles, mas eles não são circunscritos, eles não ficam propriamente, eles não estão presos a estes planetas, assim como nós estamos presos, diferente de nós que estamos presos na Terra. Não conseguimos simplesmente sair daqui e ir para um outro orbe devido ao nosso grau de materialização. Portanto, considerando esse aspecto, somente o corpo mais externo, digamos assim, que lhe conhecemos como corpo físico, pelo fato dele se desmaterializar, não se tem um limite propriamente dito. Essa é uma visão. Porém, São Luís nos diz que se nós considerarmos essa encarnação sob o ponto de vista material tal qual nós conhecemos, que é palpável, que é tangível aos nossos olhos, sim, a encarnação ela tem um limite. E nos diz que pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Porque quanto mais inferior o mundo está na escala evolutiva, mais material e mais grosseiro é o envoltório do qual utilizamos para termos o contato com a matéria. E Kardec e São Luís também faz um apontamento muito interessante, que quando estamos no estado errante, que é quando estamos no plano espiritual, que é exatamente esse intervalo entre uma existência e a outra, portanto, quando estamos no plano material, segundo Kardec, a situação do espírito, segundo São Luís, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo no qual se liga pelo seu grau de adiantamento. Portanto, se estamos de acordo com o nosso grau de adiantamento, se nós estamos materializados em relação aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, às nossas inclinações, ficaremos em torno, em volta daqueles planetas que também têm esse grau de materialização. Portanto, a nossa felicidade ou infelicidade está diretamente relacionada com o nosso grau de materialização ou desmaterialização. Portanto, esse é o item 24. Sugerimos que, para um esclarecimento mais profundo, possa-se ler o capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre a encarnação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.